Eclesiastes 7, versículo 8 diz assim para nós: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Declare comigo: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que você está passando hoje é só uma situação de transição, Amém. mas a sua posição em Deus é definitiva. Quem você é já está definido por Deus. Mas o que você está passando ainda está em mudança, em metanoia, em transformação. Quem você é já foi escrito no livro da vida. Quem você é já está na eternidade. Quem você é já foi declarado na cruz do Calvário. Aleluia. Deus está te preparando. Deus está te moldando para a melhor fase da sua vida. Amém. Então eu quero que você declare aí novamente: o melhor ainda está por vir. O melhor vinho foi guardado para o final. É interessante que o primeiro milagre de Jesus fala muito sobre a mentalidade do mundo e a mentalidade de Jesus. É incrível quando nós lemos lá em Lucas 2, versículo 10, assim: todos servem o primeiro e melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. A mentalidade do mundo está sendo declarada aqui em João capítulo 2. Eu não falei o versículo, né? Falei? João capítulo 2, versículo 10, ok? A mentalidade do mundo está sendo declarada aqui em João capítulo 2. Ele fala sobre colocar o vinho bom em primeiro lugar, para que as pessoas pudessem se embriagar daquilo que é bom, ok? E quando elas estivessem bem dopadas, a gente enfia a goela abaixo o vinho ruim. O mundo faz isso com você. Ele te oferece boas coisas. Ele te oferece riquezas, popularidade, status social. O mundo te dá este vinho novo da melhor qualidade, em primeiro lugar. O problema é que ele promete grandes coisas no início, mas ele depois te devolve com jugo, prisão e cobrança na sua vida. O diabo trabalha desta forma. Ele ludibria a todos, ele mostra uma mentira com cara de verdade, um sofisma que faz com que você fique deslumbrado. Uau, uau, isso é bom demais, essa proposta foi incrível. Só que não. Quando não vem de Deus, a proposta pode parecer incrível no primeiro momento. O vinho pode parecer maravilhoso no primeiro momento, mas não se esqueça, enquanto você está ludibriado, enquanto você está fantasiando aquilo como se fosse a melhor das opções da sua vida, o diabo está só pensando: em breve eu vou colocar um vinho velho. Eita. Porque ele está tão entusiasmado, tão iludido com o que eu tenho colocado para ele primariamente, que eu posso dar agora algo ruim que ele nem vai perceber. Meu Deus. Você, se já bebeu álcool alguma vez na vida, as pessoas quando ficam alcoolizadas, as pessoas quando ficam drogadas, as pessoas quando iniciam algo na sua vida, o adultério, por exemplo. Eu espero que não tenha ninguém aqui que já praticou adultério, mas nós sabemos que o começo é tudo maravilhoso. Satanás mostra um corpo muito bonito de uma mulher maravilhosa, dos olhos claros, um cabelo impecável. E ela fala com uma fineza. Ela chega bem perto do homem e ela mostra que ela é a melhor. Jezabel purinha. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nem sempre nos melhores frascos, mais bonitos, mais bem adornados, tem perfumes bons. Esses dias eu estava descascando uma cebola e sim, eu preciso fazer comida na minha casa, embora não seja o meu principal dom, eu faço comida nesta casa, porque todas nós mulheres, em algum momento, você vai precisar colocar comida na casa. Então eu estou lá, ainda mais com dois pequenininhos gritando: mamãe, tô com fome. Então eu estou lá cortando a cebola. E o Senhor falou comigo: é isso que acontece. Eu falei: isso o quê, Deus? Isso o quê? Eu só estou cortando uma cebola. O Senhor mostrou 2 tipos de cebolas. Escuta bem, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de fazer pregação me baseando em coisinhas supérfluas, mas o Senhor me falou isso claramente. A primeira cebola, por fora, ela tinha uma capa lustre. Ela estava brilhando. Eu falei: essa tá boa, né? Comecei a cortar. Tchic, tchic, tchic. Falei: gente, que estranho. Cheiro ruim. Quando eu abri, tinham... você conhece a cebola, né? A cebola tem camadas, né? Por fora estava aquela camada ilustre, por dentro, podre, ok? Podre, mas assim, de horrível. Eu só consegui usar a primeira camada. O Senhor falou comigo: tem muitas pessoas que hoje carregam esta primeira camada ilustre. Nossa. Quando você abre, é podridão. Por quê? Porque permitiram ser ludibriadas pelo demônio. O demônio, ele vem, ele planta uma semente, ele diz assim: você vai se dar bem, aqui, 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 eu vou te dar riquezas, eu vou te dar prazeres, eu tenho o melhor para você. Porém, por detrás dessa primeira moeda, quando você vira a moeda, vem escrito assim: porém, eu preciso que você me dê a sua vida. A segunda cebola, quando eu peguei, ela estava realmente podre por fora. E eu já ia jogá-la fora, mas
O Espírito Santo falou para mim assim, abre essa cebola, corta ela no meio. Pois bem, acreditem. Acreditem. A cebola estava uma camada grossa, podre, por fora. Mas lá dentro, tinha um bitelo assim, grosso, que eu consegui utilizar, todinho. Existem pessoas que estão destruídas por fora, pelas provações, pelas tribulações, por coisas que passaram, mas elas vivem uma vida com Deus, porque elas são lá dentro propriedade de Deus. Entenda uma coisa, Satanás vai vangloriar a sua vida pelo que você tem, enquanto o céu gloria a sua vida pelo que você é. É isso, é isso. Enquanto o céu bate palmas para, olha, ela está conquistando grandes pontos, olha como ela está fluindo, olha como ela prega tão bem agora, como ela é fluente, né? Deus está falando, mas e o seu coração? Não pensem que os grandes pregadores permanecem apenas pelas suas grandes apresentações. Inclusive ontem nós tivemos o prazer de ouvirmos uma palavra muito abençoada em nossa igreja, do pastor Tel Hayashi, coisa linda, uma bênção ao ministério dele e da sua esposa. Ele estava falando justamente sobre isso. Um homem grande, com uma tia, a Neuza Etíope, um ministério incrível, mulher de Deus. Mas mesmo com um ministério gigante, ela chamava ele de canto quando ele estava iniciando o seu ministério e perguntava, mas qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Se passou 10 dias e você não chorou, tem alguma coisa de errado. Volta para o joelho. Oh, meu Deus. Volta para o início, volta para a raiz. Simplicidade, é isso volta. Porque daí você corre menos risco de estar sendo ludibriado pelo sucesso. Afinal de contas, o mundo declara que você pode entrar no grupinho se você tem sucesso. E Deus está dizendo, não é o sucesso que vai te definir. É a sua essência. Declare comigo, o fim é melhor que o começo. É melhor que o começo. O que você está passando é transitório. Quem chega no topo de uma montanha, para chegar no outro topo da montanha, precisa novamente voltar para o vale. Talvez você já tenha conquistas. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui têm conquistas na vida? Amém. Talvez você diga, hoje não tenho conquista nenhuma, mas você está respirando, você está feliz, você já conhece Jesus, então isso já é uma conquista. Celebre as suas conquistas, os seus primeiros começos. Celebre as coisas que o Senhor já fez com você, os milagres que você já viveu. Mas muitas vezes nós estamos ali vivendo algumas coisas, e quando você começa novamente uma nova trajetória para um novo pico, um novo foco, um novo alvo que o Senhor está querendo te levar, você começa de novo a transitar pelo deserto, pelo vale, e você fala, e agora? Todo aquele que quer ir para novos picos de montanha vai transitar por vales. Ou você parte e passa pelo processo de Deus, ou você vai permanecer o tempo todo conversando com o diabo. E o processo de Deus, muitas vezes, não é no seu tempo. O que você é lá no final já está definido. Entenda uma coisa, Deus já planejou todas as coisas para o fim. E a Bíblia nos diz que o nosso nome realmente foi escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. E aqui eu não vou entrar no mérito de se uma vez salvo, sempre salvo. Eu não vou entrar no mérito de predestinação, mas eu vou entrar no mérito de Deus já tem um plano final. Basta você escolher esse plano. É interessante quando olhamos a vida de Jó, ele era um homem crente. Jó, quem conhece Jó? Era um homem crente. Amém? Amém. Não se iluda. Não se iluda. Mesmo sendo crente, você também vai passar por dificuldades na sua trajetória. E é interessante que as igrejas cada vez mais pregam apenas sobre bênçãos, 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 bênçãos. E não é que você não mereça e não vá receber bênçãos. Sim, você vai receber bênçãos. O que me preocupa hoje é o quanto as igrejas estão preparando e o quanto você está disposto a ser preparado, porque muitas vezes a igreja até quer te ensinar, mas você não quer aprender essa parte. A perseverar em meio às tribulações. Amém. Todos nós devemos permanecer fiéis, porque sabemos que o Senhor está junto conosco dentro da provação. Jó tinha essa certeza. Ele sabia que mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor era aquele que não muda. Ele não permitiu que os seus lábios estivessem sendo ruins. Ele não permitiu que a sua essência estivesse sendo ruim. Salmo 23:4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante como a história de Jó mostra um diálogo entre Deus e o diabo. Eu não sei se você conhece a história de Jó, mas sim,
Deus está conversando com o diabo com relação à vida de Jó. E em um momento o Senhor está muito orgulhoso com relação a Jó e ele diz para o diabo, ele fala assim, meu servo, Jó? Não, esse aí não tem perigo, esse aí não vai se desviar nunca. E o diabo começa assim, tira o que ele tem, Deus. Tira o que Jó tem, para ver se ele realmente vai continuar te seguindo. Enquanto Deus estava focado no ser de Jó, o diabo o tempo inteiro estava focado no que Jó tinha, nas suas posses. Entenda que o diabo ele sempre vai fazer com que você ache que não tem o bastante. Ele começou essa mesma situação com Eva. Ele contou para Eva que o que ela não podia ter era o que precisava ter. O Senhor está sempre falando para você, olha, você não tem o bastante, tá vendo aquela pessoa já conquistou, você não conquistou, tá vendo aquela pessoa já tá casada, você não tá vendo aquela pessoa já tá lá no alto, você não tá, enquanto Deus está falando, olha, tá vendo o seu coração como é que tá o seu coração, eu quero o seu coração, volta para mim, eu quero sua essência, volta para mim. O Senhor não está preocupado com o que você tem, porque quando você passa a ser, o Senhor ele te dá naturalmente. Agora, enquanto você só tem, não tem como você ser. Entenda que existe um trajeto para que as coisas fluam na sua vida, você precisa primeiro colocar em primeiro lugar quem você é. O céu nos sustenta pelo que somos. O céu nos sustenta pelo que somos. Enquanto o diabo aprisiona pela cobiça das coisas. Coisas terrenas. Porém, nós não somos deste mundo. Nós vivemos no mundo, mas não podemos estar apegados a coisas terrenas. Deus está dizendo, você é um cidadão do céu. Pense como eu penso, não pense como o diabo está sussurrando em seus ouvidos. E não pense que o diabo vem de orelhinhas vermelhas e rabo e com um chifrinho e com aquele negócio na mão, com o tridente na mão. Não pense que ele vem assim, não. Ele vem com uma mulher bonita, sedutora, ele vem com um homem bonito e todo musculoso para dizer que você é linda, que você é maravilhosa, que o seu marido não te elogia mais. Ou quem sabe ele vem com uma proposta diferente de uma droga que vai te trazer um alucinógeno incrível, que você não vai pensar mais nos seus problemas. Ou quem sabe ele diz assim, não tem problema você beber um pouquinho, afinal de contas até o próprio Jesus bebia. O problema é que Jesus ali está bebendo uma bebida não fermentada, mas esse é assunto para outra pregação, enquanto o diabo está te mostrando coisas que faz com que você pense que o começo disso é maravilhoso, Deus está te dizendo, eu tenho um final melhor para você. Amém. Você sabe que muitos corredores começam bem uma corrida e no meio do caminho tropeçam, torcem o pé, se machucam, ficam cansados e não chegam ao fim. Deus está dizendo, nessa trajetória o começo é importante, mas o final é mais ainda. E eu estou te prometendo que o final vai ser melhor do que este começo. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes estamos dizendo, se eu tiver isso, eu vou ser. Enquanto não estamos prontos, Deus não consegue nos dar nada. A forma de Deus agir se baseia no seu coração, nas suas motivações. Enquanto isso, o diabo vai contando uma historinha e você vai indo por essa história. Muitos de nós já começamos inúmeras coisas, projetos, livros, academia, e paramos no meio do caminho. Muitos de nós começamos fazendo um devocional, muitos de nós estamos aqui sedentos, mas se você não perseverar, daqui a 10 dias você vai estar de novo colado no chão. Entenda uma coisa, a palavra que você ouve hoje, ela não funciona para amanhã. Vocês sabem que quando o maná era mandado do céu para o povo de Israel, Moisés recebeu uma ordem, e a ordem era, cada família deve pegar a porção diária para que ela coma o maná no dia. Deus disse para Moisés, se pegarem mais do que uma porção diária, o maná vai apodrecer. Deus está dizendo para você, o maná que eu estou te dando hoje, ele é para hoje. Ele reflete em algo que você necessita hoje. Mas entenda algo, somos seres dependentes de Deus. Se cortarmos um pedaço de uma árvore, ela morre. Se eu te cortar da palavra, e é por isso que a igreja é tão importante, porque a igreja ela vai te trazer esta palavra diariamente, essa fluidez. Busque uma igreja boa. É isso. Uma igreja que siga a verdade. É claro que você pode hoje entrar no YouTube e buscar todos os dias uma pregação que te agrada. O problema é que de nada adianta você ouvir e aquilo não se tornar algo que você pratica a intensidade. Você sabe que nós podemos ler. Eu amo ler livros. Quem me segue aí no Instagram, eu só esse ano, pela graça do Senhor, eu consegui ler 4 livros grandes que eu queria muito ler. E eu estou entrando no 5º livro e eu amo ler. E toda vez que eu começo um livro, eu boto a data no começo, e eu coloco ali o meu nome, a data, e eu gosto de até tirar foto, botar no Instagram, para eu cobrar que durante esse trajeto do livro, eu não posso parar de ler aquele livro. Eu tenho que me cobrar. E às vezes quando você envolve outras pessoas dentro de um processo que você começou, é mais fácil de você não se perder no processo, porque você fala assim, uma coisa é eu sozinha ali ficar me auto-sabotando, mas quando eu auto-saboto de maneira que eu vou atingir outras pessoas, é um pouco mais perigoso. Talvez você tenha dificuldade de começar algo e levar à frente até que você chegue ao fim daquela coisa. Peça ajuda. Peça ajuda. Entenda.
Existem coisas que você tem dons, existem outras que outros irmãos têm dons. Exato. E o corpo de exato. Cristo harmoniosamente caminha Se junto. complementa um ao outro. Perfeito. Talvez você precise recomeçar algo que você começou ludibriado de maneira errada. Talvez um começo que parecia ser um começo maravilhoso na sua empresa. Se você não mudar agora o rumo, a sua empresa vai à falência. E Deus está te dando sinais. Deus está te dando sinais que este começo não foi um bom começo. Deus está dando sinais que talvez algo que você, algum relacionamento que você tem na sua vida que você começou que parecia tudo maravilhoso, mil flores. Eu não digo casamentos, porque eu não defendo o divórcio. E aqui é outra pregação, mas eu estou falando de relacionamentos de namoros, de noivados, que você está vendo Deus mandando sinais e mais sinais. Deixa eu te contar uma coisa: todo relacionamento no namoro, ele tem problemas assim, desse tamanho. Quando você casa, aquele problema que é desse tamanho, ele vira do tamanho do mundo. E quando você tem filhos, aqueles problemas ficam maiores ainda. Eu brinco e eu costumo dizer, eu falo assim, casamento é como se fosse a faculdade, né, do casal. Aí depois que tem o primeiro filho é doutorado, o segundo filho é mestrado. Não, mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado, ao contrário. E assim vai. Né? Vai passando os anos. Qual que é o próximo? Tem gente aí que é PhD. pós-doutor. Já é PhD. E aí por aí vai. Por quê? Porque para que você mantenha a comunhão com Deus, quanto mais coisas você tem a fazer, é por isso que os solteiros aí glorifiquem a Deus. Quem é solteiro, bota aí, ó. Glória a Deus que eu sou solteiro. Ah, Mariana, mas por quê? Porque enquanto você é solteiro, você pode cuidar só das coisas do Senhor. Existem fases da nossa vida. É isso, exatamente. Bom e cada ponto. fase tem um propósito. É isso, é isso. Às vezes o seu começo é pequeno. Às vezes o seu processo é doloroso. Todo processo que gera dor, lá na frente gera um testemunho de bênção para alguém. Uhum. Toda a história sua, o Senhor vai utilizar para abençoar outras pessoas. Salmo 126, versículo 5 diz: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora carregando sementes preciosas voltará, sem dúvida, com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Não importa como você está, importa que você não pare. É muito importante que mesmo que você esteja num tempo difícil, num começo atribulado, num começo de dificuldade, você não pare. Amém. Vai semeando, chorando. Tá doendo, mas eu vou tacar na minha sementinha. Movimento, é isso. Vai doendo, vai doendo. Não, de novo isso não, mas taca a sua semente. Porque o fim será melhor do que o começo. Escreve aí, porque o fim será melhor do que o começo. Deus permite que você esteja vivendo pequenos começos. Porque para viver o melhor de Deus, você precisa aprender a ser, mesmo quando tudo diz que não. De repente você não recebeu ainda o que você tanto almeja, o que você tanto quer, porque o Senhor está dizendo para você assim: eu quero que você seja primeiro, porque se eu te der essa porção dobrada, se eu te der isso que eu tenho para você, se eu te der esse sucesso que vocês tanto está almejando, você cai. Se a casa não tem estrutura, e para quem conhece de edificação de casa, a parte que vai para baixo, assim como a raiz da árvore, muitas vezes ela é até maior do que a parte que vai para cima. O fundamento, a raiz, ele precisa estar edificado. Isso fala do seu ser, isso fala do meio da cebola. Amém. De nada adianta eu demonstrar por fora algo que eu não sou. Deus está te chamando para ir por todos os cantos do mundo para levar o evangelho do reino. Amém. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiverem oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você tem feito bem aos da família da fé? Principalmente? Você tem feito bem àqueles que estão ao seu redor? Ou você só está preocupado com o seu pequeno começo, com o seu sucesso que não está vindo? Tira o olho do seu umbigo um pouco, do seu ego. Em nome de Jesus. Dá as mãos para quem está ao seu lado e traz junto com você. Amém. Eu vou terminar. Nesse processo existem níveis que Deus quer te levar. Eu vou falar esses níveis e você, aí na sua casa, vai discernir qual nível você está. Entenda uma coisa, em cada nível de maturidade espiritual existe um propósito de Deus. Não despreze o nível que você se encontra, mas também não fique paralisado sempre no mesmo nível. Existem os bebês. E uma particularidade dos bebês é que os bebês só tomam leite. Uhum. Os bebês são dependentes totalmente dos seus pais e principalmente da mãe. Hebreus 5:13 diz: e quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. O bebê, ele simplesmente acaba de se converter, está no início, está caminhando devagarinho, ele recebe palavras bem pequenas, ele só consegue ler um versículo, ele só consegue remoer uma palavra bem superficial, ele está ouvindo e entendendo que Jesus derramou seu sangue na cruz, então ele ainda não sabe o que é certo e errado, o Espírito não fala com ele, ele está ali assim, ó, gugu dadá. Quem já segurou um bebê no colo sabe como é que é? Dá o primeiro sorriso, faz a primeira gracinha. Ele começa a entender o que o pai e a mãe estão fazendo. Talvez você seja um bebê espiritual. Mas deixa eu te contar uma coisa. Existem velhos crentes que ainda são bebês espirituais.
Deus está dizendo assim: eu não consigo te dar um alimento sólido enquanto você é um bebê. Uau. Eu não consigo passar você de nível enquanto você não bate no peito e diz: eu vou amadurecer espiritualmente. É isso, é decisão. Eu vou sair desse processo de paralisação. Entenda uma coisa, não é porque você está passando por um vale, não é porque você está passando por um deserto que lá dentro de você a maturidade espiritual é de um bebê, ok? Você pode estar em grandes púlpitos, pregando para milhões de pessoas, você pode ser um médico conhecidíssimo, ou você pode ser um empresário super bem sucedido. Você pode ter sucesso naquilo que você faz, mas ter uma maturidade espiritual de bebê. O inverso também pode acontecer. Você pode já ser uma pessoa madura espiritualmente e já ter chegado ao sucesso. Porque uma coisa puxa a outra. Quando eu amadureço espiritualmente, naturalmente as coisas de Deus vêm vindo para mim. E as coisas de Deus são leves. Tudo que carregamos que é vontade do Senhor é leve, não é um peso em nossos ombros. Não traz doença, não traz infelicidade, traz paz. E entenda uma coisa, quando Deus te dá algo para fazer, Ele sempre tem um propósito final de alcançar almas para Cristo. Não existe nada na sua vida que você possa fazer sem esse foco. Nada. Se você é um artista, se você é um médico, se você é um dentista, seja lá o que você for, sempre vai ter uma oportunidade de abrir a porta para que as pessoas se acheguem mais a Cristo. E você está recebendo essa função, seja na sua profissão secular, seja no ministério da igreja. Em segundo lugar, as crianças. Depois de bebê, eu me torno uma criança. E a criança ela já consegue comer pão. A criança ela tem um início de aprendizado. Jesus declara que ele é o pão da vida. A criança, ela já entende Jesus. A criança, ela já recebe um alimento ali com um pãozinho, aquele pãozinho, né, molinho, ele já consegue molhar o pãozinho no leitinho, que afinal de contas era quando ele era bebê. Efésios 4,14 diz, então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. O problema da criança é que ela ainda é muito enganada. Ela é levada para um lado e para o outro, conforme a emoção vai ditando. Porque ela não vive ainda pelo espírito, ela vive pela carne. Ela vive pelas emoções. A criança bate o pé quando não acontece do jeito que ela quer, não é verdade? Lucas 11,3 diz, dá-nos o pão nosso de cada dia. Jesus é este pão. A criança, você, se ainda está na fase da criança, você recebe esse pão diariamente. Mas se você se afastar um pouquinho, você não consegue viver uma vida com Deus verdadeira. Você está sempre cambaleando. E a má notícia é que muitos têm anos e anos de igreja, anos e anos de convertido, e ainda continuam como crianças sendo balançados de um lado para o outro. Eu estou terminando, e em terceiro lugar nós temos os jovens espirituais, a maturidade do jovem. O jovem é aquele que já consegue comer carne. E quando eu falo carne, o jovem é aquele que ele quer tudo pela força do seu braço. Será que tem alguém aí que já chegou numa fase que ele já está tão maduro espiritualmente para ele, que agora ele faz tudo pela força do braço dele? Ele se torna meio Marta ali, onde, eu vou dar uma ajudinha para Deus porque eu quero que o negócio flua, eu quero que a minha vida flua, eu quero que as coisas aconteçam, porque afinal de contas eu já sou o rebelde jovem. E o rebelde jovem, ele caminha naquela ilusão de que, já que eu já posso comer carne, participar de grandes churrascos, eu vou fluir na presença de Deus. Então ele é normalmente nessa fase que ele quer subir rápido, ele quer crescer rápido, ele quer acontecer rápido. E Deus está dizendo assim, se você subir agora, vai ser pelo teu braço. Mas se você esperar o meu tempo, o meu cronos, vai ser pelo meu braço. Oh, aleluias. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,22 diz, fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Busque santidade. Se você que está nessa fase jovem, busque santidade. Santidade fala sobre separação. Busque o amor, busque a paz. Em quarto lugar, você pode estar num nível de maturidade onde você se tornou adulto. O adulto come alimento sólido, ele até prepara o próprio alimento e ele também prepara o alimento dos outros. O adulto é aquele que, agora, quando eu chego à fase de adulto, eu consigo descobrir muitas coisas escondidas, muitos mistérios do Senhor. Mas será que já é o bastante? Muitos de nós passamos a nossa trajetória querendo nos tornar adultos para comer esse alimento sólido, para comer essa palavra mais cheia de nutrientes, para podermos estar mais soltos, mais livres. Nós não somos mais crianças, não somos mais bebês, não somos mais jovens. Afinal de contas, agora nós somos maduros. Então eu já começo a levar a palavra, eu já começo, onde eu estou, no meu trabalho, na igreja, eu já tenho essa autoridade. E é importante que você queira se tornar adulto espiritual. Se você ainda não é, você precisa se tornar. Hebreus 5,14 diz, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os maduros.
os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então aqui fica a maior dica para saber se você está no nível de maturidade adulta. O adulto, ele tem exercícios constantes. O que quer dizer isso? O adulto tem disciplina espiritual. O adulto, ele faz o seu devocional todos os dias. O adulto, ele todos os dias coloca o joelho no chão. O adulto, ele insere Deus em sua forma de vida, de adoração diariamente. Ele ganha com isso um discernimento espiritual entre o bem e o mal. Ou seja, ele entra nos lugares e ele sabe, aqui não dá para ficar. Aqui não dá para ficar. Não, aqui não tá bom. Ele conversa com alguém e ele fala assim, meu Deus, essa pessoa precisa de oração. Tá endemoniada. E vamos orar. Ele não julga. Ele não se sente superior como os fariseus só porque ele sabe mais a palavra. Ele não joga na cara. Eu tenho dom, tá vendo? Olha o meu dom aqui, ó. Não. O adulto, ele entende que o dom dele é para celebrar com os irmãos. O dom dele é para glorificar o nome de Deus. Mas não pense que se tornar adulto já é o fim desta jornada. Não pense que se tornar adulto é o que o Senhor tem para cada um de nós. E aqui eu finalizo. Em último lugar, o nível de maturidade que Deus tem para você são os vencedores. Aqueles que comem o maná escondido. E deixa eu te contar algo. Talvez você leia a palavra com muito afinco. Mas a partir do momento que você se torna um vencedor, a palavra ela não é mais nada do que você aprendeu durante a sua vida. Deus começa a revelar o maná escondido. Apocalipse 2, versículo 17 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aqueles que a recebem. Deixa eu te contar algo. Apocalipse 2 está falando sobre a igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo ela tinha dois defeitos absurdos. Primeiro, ela tinha o que nós chamamos de nicolaítas. Nicolaítas, na tua tradução original, diz Nikos Laigos. É Nikos Laigos, ensinar a leigos. Ou seja, os nicolaítas eram aqueles líderes que ensinavam leigos. O que quer dizer isso? Quer dizer que mestres estavam ensinando pessoas que não iam atrás da verdade, então eles ensinavam aquilo que dava na telha, a sua doutrina, aquilo que eles achavam que era o correto. Então as pessoas eram ensinadas de maneira errada e elas continuavam leigas. Em segundo lugar, na igreja de Pérgamo tinha os que seguiam a Balaão. Balaão era um profeta que no princípio era um profeta verdadeiro. Ele realmente falava a vontade de Deus, porém ele foi desviado deste caminho por uma simples causa. Ele queria ganhar dinheiro com as suas profecias. Deixa eu te contar algo. A partir do momento que você coloca o seu dom nas mãos do diabo, o diabo ele te entrega bens em troca. E Balaão não foi muito além disso. Ali, o ministério dele de profeta foi paralisado. Amém. Então essa igreja de Pérgamo, e eu vou terminar aqui, ela tinha os nicolaítas e os que seguiam Balaão. Ou seja, estava difícil ali naquela igreja realmente receber um maná escondido. As pessoas que recebiam o maná escondido eram uma exceção. Deixa eu te falar novamente. As pessoas da igreja de Pérgamo que receberam o maná escondido eram os vencedores que seguiram como exceções. E talvez você não saiba, mas estamos vivendo um tempo onde existem muitos nicolaítas, existem muitos seguidores de Balaão. Uhum. E para que você esteja realmente se tornando um vencedor hoje, e lá no fim, você precisa decidir hoje, olhar para as Escrituras e entender que mesmo que outro esteja te dando uma direção, você precisa seguir a direção de Deus. Amém. Olhe para as Escrituras e veja que aquilo que está sendo dito é real. Procure na palavra de Deus. O fim é melhor do que o começo. Para aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus, em meio a uma geração corrompida, como os dias de Noé, hoje nós precisamos olhar para este maná que está escondido. Maná escondido fala sobre os mistérios do Senhor quanto às coisas do fim também. O Senhor está querendo levantar uma geração que anseie pela sua volta. Amém. De nada adianta entendermos da cruz e quão maravilhoso é o sangue derramado naquela cruz se não ansiamos pela volta deste Messias. É isso. Que não vem mais sentado em um jumento, mas vem em seu cavalo branco com um cetro na mão. Ele vem para trazer justiça, ele vem para declarar que os ímpios todos serão destruídos. Ele vem para dizer que a noiva se unirá ao noivo. Ele vem para ceiar com você, ele vem para fazer um banquete junto contigo. Aleluia. Ele vem para te dar essa vida eterna que a Bíblia toda fala, que todos os homens da Bíblia falaram, mas nenhum deles viveram. Uhum. E talvez você que já é velho de igreja diz assim, eu já ouço que Jesus vai voltar há muito tempo. Mas queridos, não podemos desanimar. É. A Bíblia diz que devemos ansiar e nos agradar da volta de Jesus. Enquanto estamos aqui, somos cidadãos dos céus, mas o Senhor virá nos buscar. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos irão aos ares ao encontro do Senhor Jesus. Aleluia. Quando a sétima trombeta soar, não haverá mais tempo. Amém. Não haverá mais tempo de arrependimento. Hoje é tempo de você se arrepender, porque o fim será melhor do que o começo. Aleluia. Filipenses 3,12, não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faça, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim. Larga o passado.
Larga os começos errados. Foca no final, porque o final é bênção de Deus. O final, Deus está prometendo a eternidade para aquele que procurar um maná escondido, mesmo em meio a uma geração corrompida. E eu termino com Salmo 37, versículo 3. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Aleluia. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal